Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre a FATEC Ribeirão Preto. Nós estamos entrevistando aqui uma série de todos os nossos coordenadores, né, professor? E para conhecer um pouquinho de cada curso, depois nós vamos entrevistar também os professores. Mas como nós estamos nesse momento do vestibular, agora nessa fase do vestibular que iniciou hoje, né, professor Lucas? Vou apresentar aqui o professor Lucas Baggio, que vai falar aqui conosco hoje de um curso que cada vez tem mais procura, né, de ADS, que é Análise e Desenvolvimento de Sistemas. De vez em quando eu falo administração de sistemas, né? Então, professor Lucas, primeiro eu queria que primeiro o professor explicasse o que esse curso faz. Afinal de contas, que profissional é esse? Porque a gente às vezes vê a arquitetura da informação, a gente vê, né, vários cursos diferentes, análise de sistemas. O que é o análise de desenvolvimento de sistemas? Vamos lá. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Gosto muito de falar sobre análise e desenvolvimento de sistemas. Vamos lá. O curso de ADS, que a gente acaba chamando por essa sigla, ele tem como foco a formação do desenvolvedor de software. Então, o analista de sistemas, a análise de sistemas, ela começou não apenas como um braço da ciência da computação, mas talvez mais como um braço da administração, ou seja, da aplicação da informática no ambiente corporativo. No decorrer do desenvolvimento da computação, da informática, a área foi ficando mais técnica. E aí deu-se, né, inicialmente, que a gente chamava o curso de processamento de dados, né, ele foi renomeado e reformulado para análise e desenvolvimento de sistemas. Posso pegar um gancho aí que eu achei interessante? Porque eu sou uma pessoa velha, professor, muito velho. E eu sou da época que não tinha computador nas empresas. Às vezes tinha um computador na empresa que ficava no CPD, Centro de Processamento de Dados. Isso. E é muito interessante o que você colocou, porque as empresas, né, não existia os computadores e o uso de sistemas nas empresas, e aquilo era visto muitas vezes como algo assim, é só para gerenciar aí nota fiscal, essas estoques, essas coisas assim. Era marginal. Mas a gente foi, gradativamente, as empresas foram se reorganizando os seus processos para usar a tecnologia da informação, né, dentro desses processos. Sim. E repensar a empresa às vezes, né? Repensar e ganhar a TI passou a ganhar uma centralidade, né? Hoje ela configura ali muitas vezes a espinha dorsal, né? Não que ela seja o negócio principal da empresa, mas ela viabiliza o negócio da empresa. Eu estava comentando alguns dias aqui com a professora Otávia, né, sobre a área de RH. Eu acho que a área de tecnologia da informação, assim como na área de RH, elas têm uma característica que elas são transversais na empresa, né? Você tem lá a área financeira, a área de marketing, a área de logística, mas o RH e a área de desenvolvimento de sistemas, né, de tecnologia da informação, ela é transversal, ela passa por todas as áreas da empresa, na verdade. Curioso você falar isso, porque quando eu converso com a professora Otávia, eu acho que você acabou dando uma explicação do que eu e ela, quando nós conversamos, a gente percebe essa transversalidade, né? Então, o RH, ele não é algo também marginal, mas ele não é algo que é o negócio da empresa, mas ele é fundamental. Talvez a gente possa falar também da área do direito. Sim, que também está presente. Que também está presente em todas as áreas. Você precisa
de um jurídico no marketing, Perfeito. na logística, em outras áreas que são Como fundamentais é o à RH empresa. e como é a tecnologia. A tecnologia da informação, justamente. Então a gente tem essa demanda por profissionais para fazer tecnologia da informação, desenvolver tecnologia da informação. Como ela ganhou essa característica, a gente tem precisado cada vez mais de profissionais com aprofundamento técnico. Então, esse profissional também tem um conhecimento de gestão também, ele tem que entender os processos, né? Mais de gestão de processos, né? Eu acho que ele tem. Sim, ele tem, apesar de que nos últimos anos a gente teve que ceder mais espaço para a parte técnica, a gente também conseguiu refinar o que o profissional precisa saber em termos de gestão e processos. Né? Então, algumas coisas da formação dele, e em termos de gestão, ele vai buscar em especializações futuras, né? Mas outras a gente manteve no curso à medida que a gente foi conversando com diversos atores aí, vendo diversos cursos estruturados, para que ele consiga se inserir nessa espinha dorsal, nessa transversalidade. E é um desafio para o profissional de TI, porque muitas vezes é como você disse aí, ele vai ter que interagir com o marketing, com a logística. E tem uma característica, não vou generalizar, a gente nunca pode generalizar essas coisas, mas tem uma característica do profissional de TI que ele em muitas vezes, um pouco mais tímido, né? E a gente percebe isso nos alunos, né? Sim. Eu falo que você entra ali na FATEC, você vê os alunos de RH, você vê os alunos de negócio, eles estão tudo conversando, e você vê o pessoal, né, do ADS, eles estão ali quietinhos, focados, não faltam, né? Impressionante. Você percebe isso. E algo que é importante para os estudantes e para os profissionais, porque hoje não tem mais aquele cara marginal, o desenvolvedor de sistemas, que ele está inserido ali na salinha dele, no mundinho dele. No tal do CPD que existia. Isso, não tem mais isso. Ele está envolvido. Então hoje a gente está falando até em processos de criação de código, de codificação, independente da presença da IA ou não, mas a gente traz uma abordagem de agilidade. Que é algo que a gente vai ver historicamente, né? Surge lá no sistema Toyota de produção, enxuta e tal, e o pessoal de computação vai olhar esse panorama para trazer. Então, a gente tem hoje 5S aplicado. Então, vale muito a interação. Sim. Né? E interessante o que o professor falou, porque quando a gente olha o uso da tecnologia da informação nas empresas, ele começa na área de produção com os MRPs, né, com os sistemas de gestão da produção, porque exatamente um processo que precisa de dados, ele gera muita informação ali o tempo todo e nasceu ali na década de 50, 60, ali, mais ou menos, né, esse uso da informação. Só que hoje, né, a empresa toda está digitalizada, está integrada, os ERPs integram tudo isso, mas a gente percebe nas empresas que, por mais que você tenha sistemas muito sólidos, esses ERPs gigantes que a gente conhece, existem demandas muito específicas de cada negócio, de cada empresa, e eu acho que aí entra um pouco esse profissional também, né? Sim, aí o profissional de ADS, ele vai ser capacitado para analisar essa situação do ponto de vista da tecnologia da informação e não apenas do processo. Então, como a tecnologia da informação hoje é uma demanda que ela tem que ser robusta, então ela tem que ser olhada, né, e encaixada nesse processo, né, de forma que ela seja um fundamento mesmo. Então, o profissional de ADS, ele tem esse desafio. Ele tem que sair da cadeira lá e ver o negócio acontecendo. Justamente. Me explica uma coisa, e é completamente de leigo e de interessado no assunto.
A gente vê vários cursos diferentes, né, na área de tecnologia da informação. Então, engenharia de sistemas, arquitetura de sistemas. Agora a gente fala muito de segurança, né, de segurança Sim. de dados, essas coisas. Qual é a diferença desses cursos? Né? A gente sabe que o curso da FATEC é um tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Como que ele se encaixa nesse panorama de cursos superiores que são oferecidos nessa área? Tá. Em termos de cursos tecnológicos, o ADS ele tem a característica mais geral. Tá. Então ele que vai formar o profissional, que ele tem como core, né, como núcleo, o desenvolvimento de sistemas, que aí é engenharia de software, que aí vai envolver a engenharia de requisitos e o processo de software. Sim. Né? E ele vai ser também o programador, o que vai traduzir toda aquela demanda, todo aquele processo para uma forma que o computador entenda. Então ele vem com esse core. É um tradutor, gostei da palavra. Isso aí. E aí, o que vai acontecer? O que ele tem que saber? Ele tem que interagir com segurança da informação. Então ele vai ter um conhecimento inicial ali em termos de segurança da informação. Depois ele pode se especializar. Né? Pode se especializar. Diferentemente de um tecnólogo em segurança da informação, que ele está focado nesse ramo, né? Que tem crescido muito da curadoria dos dados hoje. Não é só apenas segurança da informação, tem que fazer uma curadoria, né, no dado, como a gente faz a curadoria da informação no livro. Né, O que precisa ser coletado, organizado, analisado? Justamente, e como isso precisa ser protegido. Né? E aí, para isso, a gente também tem o tecnólogo de redes, que vai focar em toda a infraestrutura de conectividade, o tecnólogo em banco de dados, mas eu acho que no caso do profissional de ADS, ele tem essa formação que permite que ele possa avançar especificamente nessas áreas. É muito interessante o que você falou, né? Porque para quem é leigo no assunto, a gente acha que assim, o cara da TI resolve tudo, mas pô, tem rede é uma coisa, segurança do dado é outra coisa, né? Tem as especializações ali dentro. Né? Hoje a gente tem brincado um pouco que a TI está um pouco a área médica. Sim. Né? Então, o médico ele tem aquele conhecimento amplo que ele ganha lá na faculdade, que ele adquire, aliás, mas aí ele precisa da residência, que é onde ele vai fazer o aprofundamento, né? E a gente não acha estranho quando muitas vezes um médico, ele é um cardiologista, mas ele encontra algum problema de uma outra especialidade, ele fala superficialmente. Ele falou, não é a minha especialidade. Não é a minha especialidade. E a gente às vezes acha estranho quando alguém de TI fala, porque é por conta dessa super especialização que está acontecendo. E uma falta de entendimento de quem não é da área, né, sobre o que cada um desses profissionais faz. Né? Sim. Quando a gente fala em termos de software, de sistemas, numa aula de engenharia de software para os alunos, eu falo assim, olha, quando a gente vê uma casa, ela é concreta, a gente consegue criticá-la, né, em termos de saber, olha, isso aqui não foi construído direito, não ficou bem feito, a gente vai percebendo que a gente está num domínio muito concreto. Quando a gente está no software, a gente tem um desafio muito grande, porque ele está num domínio abstrato, que é completamente da informação. Então existe uma dificuldade inerente das pessoas, né, trabalharem com esse abstrato. Sim, perfeito. Quando a gente fala de serviços, isso também, né? Educação é um bom exemplo disso, né? Quando a gente fala de educação, ela é abstrata, né? Sim, justamente. E é difícil, às vezes, entender o que é qualidade, né? Isso, porque a gente vai pensar no carro que é fabricado. Não que o carro não tenha sua dificuldade, a gente entende isso. Sim. Mas talvez uma área que às vezes é muito abstrata,
a logística. Sim. Né? A logística, a pessoa fala que acho que é só tirar a caixa daqui e levar para lá. Uma caixa daqui e levar para lá. E não é isso, né? Se a gente pensa a Amazon, que é uma empresa de logística, ela faz uma logística entregando computação em nuvem. Logística é uma área que eu dou aula e eu sempre falo isso. Logística, a gente vê o fluxo físico dos produtos, né? Que vem da matéria-prima até o consumidor final. Mas tem um fluxo de informação, né? Que é quanto que foi vendido de cada produto. Isso tudo tem que percorrer essa cadeia para trás e isso traz... Né? Você só gerencia essa cadeia por causa dessas informações. Justamente, por isso que eu acho que o pessoal de TI interage muito bem com o pessoal de logística. Porque são processuais, né? Sim. São cabeças processuais. Isso, já tem ali uma ideia do que é o abstrato. Sim, perfeito. Então, eu acho bem legal. Agora, vamos trazer um pouco para a FATEC, né? Lógico, hoje, os cursos da área de tecnologia da informação, diversos cursos, como o professor explicou, em todas as instituições que a gente olha, tem uma oferta grande, tem uma procura, né, por esses cursos, porque é uma demanda do mercado. Hoje é uma das áreas que mais demanda profissionais. E a gente percebe lá na FATEC Ribeirão Preto também que é o único curso que tem à noite, de manhã e à noite, né? Tem turmas em ambos e que sempre tem uma demanda muito grande por esse curso, né? Você acha que isso é algo que vai se estender por mais tempo? É uma coisa momentânea? Por que essa demanda tão grande por profissionais dessa área? Olha, eu acho que por conta dessa transversalidade, né, as empresas reconhecem hoje que a TI é uma espinha dorsal, faz parte ali de uma espinha dorsal. Então, isso tem provocado muitos profissionais de outras áreas ou buscarem o ADS para se inserir nessa área da informação ou fazer uma transição de área. Então, a gente tem um aquecimento também por conta da própria reconfiguração das outras áreas. Sim. E outra... Não dá para você ser profissional de nada hoje sem entender de sistemas, de processos, né? Isso. Perfeito. Então, muitos acabam indo e também por conta do hype que a gente tem, né? Inclusive, é algo que a gente nota no curso de ADS. Porque ele não é um curso, eu já adianto que para todo mundo, ele não é um curso fácil. Sim, perfeito. Ele é um curso de uma base de ciências exatas. Tem muita matemática, muita estatística. Vai ter né, mesmo que o aluno fale, eu não gosto de matemática, eu sempre falo assim para os alunos, se você não gosta ou você não gosta da maneira que lhe foi ensinado. Porque às vezes ele é um excelente programador e fala que não gosta de matemática. Eu falo, mas não pode. Né? Porque você faz uma atividade matemática. Sim. Então, isso muitas vezes é um choque para os alunos. Porque eu acho que às vezes a matemática ela é ensinada de uma forma muito abstrata. Isso. E ali você vê ela na prática, né? Isso. E aí ele tem essa dificuldade. Então, muitas vezes os alunos descobrem que, na verdade, eles gostavam de matemática, eles não gostavam da forma que ela foi ministrada ali, por N motivos. Sim. A gente sabe as dificuldades que existem. Então, eu acho que agora, eu acho que a gente tem um hype, também então é uma combinação dessas duas coisas. Tem uma demanda do mercado grande. Isso. E tem essa demanda do mercado que eles estão buscando, principalmente no pós-pandemia, quando as empresas, muitas entenderam que é possível trabalhar remotamente, então aumentou o leque. Inclusive para que elas contratem, apesar da gente ver agora não é um retrocesso, mas é um repensar de muitas empresas, né? A gente não vai falar retrocesso porque mas tem um retorno. Um retorno. A gente tem é como uma mola, né? Esticou a mola, agora ela está voltando e está se acomodando. Mas então a gente vê que isso aconteceu. Sim. Então essa demanda ela está aumentando e a gente viu que nos últimos anos a facilidade com a conectividade, então a gente está numa situação de hiperconectividade hoje, com tudo conectado, e aí a gente pensa em internet, aí
indústria 4.0. Sim, sim. Então isso gera uma demanda. E a gente tem também o advento da computação em nuvem, né? Que hoje a gente tem uma facilidade muito grande de subir e construir infraestrutura. Você constrói infraestrutura, você precisa de gente para interagir. A computação em nuvem, ela facilitou, assim, ela diminuiu o investimento necessário para que as empresas usassem no seu cotidiano em todas as... Isso, em termos de a gente pensar em gasto por processador e memória, foi uma beleza. Pode ser que tem empresas que falam assim, não, mas eu gastava X, hoje eu gasto 2X. Mas veja, você gasta 2X em qual estrutura? O que você está processando? Às vezes hoje ele usa uma estrutura muito mais robusta, muito mais capaz, com muito uma série de controles, de estabilidades e muitas vezes com serviços que ele consegue oferecer hoje para os clientes, para o negócio dele, que ele não poderia alguns anos atrás. Eu brinco, né, que para quem viveu o mundo antes da internet, como eu vivi o mundo profissional, é engraçado observar hoje que assim, cai a internet, ou cai o sistema, ou cai, né, o computador central, todo mundo sai da onde está e fala assim, caiu o sistema, caiu a internet, o que a gente vai fazer? As pessoas não sabem mais trabalhar, né? A grande verdade é essa. Deixa eu pegar um gancho aqui antes da gente falar um pouco mais sobre o curso da FATEC. Você falou lá no início sobre a IA. Sim. E hoje a gente lê muito sobre isso, sobre todos os aspectos. E uma das coisas que a gente sempre ouve assim, uma das áreas que está sendo mais atingidas pela IA é exatamente o desenvolvimento de programas, desenvolvimento de software, porque a IA consegue, como disso é matemático, ela consegue. Como que está sendo esse impacto e o que ele está mudando em termos para o profissional? Tá. O que a gente tem que pensar, a primeira coisa que eu digo a IA é uma onda. Então, a gente está no mar. Lutar contra essa onda é muito difícil, né? Se não impossível. Então, a gente tem que entender e responder a ela, né, adequadamente. Como uma ferramenta de produtividade, ela tem se mostrado em vários aspectos interessantes. Mas hoje, muitos desenvolvedores, a gente já discute isso, eu mesmo, ela não é a... Não é solução. Isso. Não é panaceia. Isso, ela não é a bala de prata. Né? Então, de novo, a gente começa a entender onde que ela vai me ajudar na produtividade. Ela tem se mostrado produtiva, eu tenho usado inteligência artificial e tal, e eu tenho visto que conhecer system design, arquitetura de software, saber o todo e onde aquele software se encaixa é muito importante. Perfeito. Ao mesmo tempo, a IA tem sido um desafio para os estudantes, porque muitos estão usando como uma muleta. Sim. Né? Eu falo, quando você pede para a IA fazer algo, quem está aprendendo? Isso. É a IA, não sou eu que estou aprendendo. Isso. E, na verdade, isso está acontecendo em todas as áreas. Sim. Todos os estudantes universitários, né? E não só universitários, mas vamos reduzir aqui, né? Eles estão sendo impactados por isso. Não, e eu comento isso, professor, que é chocante, que é o seguinte, pegue, por exemplo, um aluno seu do curso GDS que está no último ano, né? Ele começou o curso, ele já não era uma coisa do cotidiano. Existia, a gente sabe que já existia, mas não era uma coisa que eu acessava ali toda hora e podia confiar nela. Nesses 3 anos que ele está na faculdade, mudou o mundo em volta dele, né? E por isso que eu acho que eu concordo também que é uma onda em que as pessoas estão muito iludidas, como se ela fosse a solução de tudo, mas a gente tem que entender isso aí que você falou perfeito. O profissional, ele tem que ter essa visão genérica, geral, né? Que vai conectar as partes. A IA ela vai te ajudar em uma parte aqui, mas você tem que ter essa capacidade da visão ampla, né? Isso. Holística. Eu tenho para mim e falo para os alunos, hoje a gente tem, eu participei de projetos que a IA me ajudou fundamentalmente nas áreas, né, nas partes que eu tenho alguma fragilidade.
que eu preciso de uma melhor orientação, né? Tendo uma formação crítica das coisas, você consegue lidar com a inteligência artificial, né, tranquilamente. O grande X da questão é que, como você disse, num período muito curto, né, deu uma guinada, né? E isso, todos nós seres humanos, a gente ainda vai demorar para responder isso adequadamente. Então, conselho que eu dou para todos os meus alunos: você tem que gerar valor na área de TI. Se você não gerar valor, de alguma maneira isso é percebido, mesmo que indiretamente. E muitas das coisas a gente não consegue quantificar, né? Então eu falo para os alunos, mesmo aqui na prova que eu te dou, não consigo quantificar várias coisas. Então você tem que ter essa percepção crítica, se você vai gerar valor ou não, seja com a IA, fora da IA, porque antes, na minha época, eu fiz a faculdade sem o Google. Sim. Né? Então, quando eu falo isso para os alunos hoje, eles se assustam. A gente tinha que ir lá na biblioteca. Eu tinha que ir lá na biblioteca ou ir lá no Alta Vista, no KD, né? No Yahoo, né? Bem assim, bem ralo, né? Sim. E hoje, aí o Google surgiu, a gente começou a falar, agora eu não preciso aprender mais nada, tá tudo no Google. Aí a gente viu que não era bem assim, a gente teve que se adaptar nesse novo aprendizado. E a mesma coisa eu creio que nós teremos com a IA. Né? Professor, e aí agora eu queria que a gente focasse um pouco no curso de ADS da FATEC Ribeirão Preto, né? Eu queria que você me contasse assim, quais são os diferenciais desse curso, como é o corpo docente dele, como é a estrutura desse curso, o que o aluno, né, que está assistindo aqui, aquela pessoa que tem o interesse de fazer o curso de ADS, o que ele vai encontrar no curso da FATEC? Desde do primeiro semestre, os estudantes vão encontrar uma realidade prática, mas a gente não, lá na FATEC a gente não é de falar assim, na prática a teoria é outra. Não, a gente vê como a teoria ela se constrói na prática. Então, desde a primeira aula de laboratório dele, ele vai ser colocado para programar, né? Para pensar, para desenvolver o pensamento computacional em várias disciplinas, porque esse é o core que a gente quer desenvolver com o aluno. Então, um dos principais diferenciais lá da FATEC é que a gente tem um corpo docente na área de TI altamente qualificado, né? E que ele se preocupa, né, com o desenvolvimento do aluno, que ele não saia da mesma maneira que entrou em cada disciplina. Então, a gente é conhecido, né? Muitas vezes, até os alunos brincam que eu passei pelo firewall, né? Aquele professor que é uma barreira e tal, é porque a gente está realmente comprometido que ninguém saia da mesma maneira que entrou, né? Afinal, né, o tempo hoje é escasso, né? Ninguém vai gastar tempo à toa. Sim. Então a gente quer fazer render lá. Então um dos nossos principais diferenciais é o corpo docente e essa busca por aplicabilidade. Sim. Então eu tenho visto nos próprios docentes, nas nossas discussões, um abandono de transmitir a teoria por transmitir. Eu vou apenas cumprir o conteúdo. Não, quero cumprir o conteúdo com significado. E aí eu quero te fazer uma pergunta, até para a gente ir já encerrando, mas ela é meio polêmica. Hoje virou mania falar que, para que eu vou fazer curso superior, né? Principalmente na área, né, de tecnologia da informação, que as pessoas falam assim, não adianta fazer um curso superior porque as coisas mudam muito rápido e até no meio do curso já não faz mais sentido. E a gente sabe que também é uma área que valoriza formações técnicas constantes, né? Por que ainda vale a pena, e aí um recado direto mesmo, né, para esse possível aluno, por que vale a pena fazer um curso superior como o curso de ADS da FATEC?
Olha, eu vou responder com a fala de um estudante que a gente teve, falo aqui o nome dele, o Daniel Chiesi. Ele, inclusive o filho dele agora tá lá no curso de ADS, o Zé. E o Daniel Chiesi, ele é médico, professor da USP, lá da Faculdade de Medicina, atua no HC, e ele começou a fazer ADS. E eu me surpreendi, porque ele é uma pessoa altamente capaz, não só na área dele ali da medicina, ele trabalha com oncologia, né, trabalha ali no câncer de mama, mas na computação, pessoa muito capaz. E certa vez ele falou para a turma, né, eu estava presente assim, ele falou, porque, olha, você poderia aprender tudo sozinho. Ele falou assim, não, mas eu venho aqui porque os professores já trilharam esse caminho e eles me dão o caminho das pedras. Então eu não fico patinando, né? Então esse é um motivo. E o outro motivo, ela vem de um autor, né, que ele é chamado Peter Norvig. Inclusive ele é o autor de uma das principais referências de inteligência artificial, né, um livro enorme. E ele foi head do Google durante muitos anos no motor de buscas do Google. E ele escreveu um artigo chamado Aprenda a Programar em 10 anos. Então hoje a gente vê pipocar uma série de cursos que aprenda a fazer aplicativos muito rápido. Não, agora é em minutos, né? Em minutos, né? Ou seja, a gente tem para TI o que tem em vista e ganhe em minutos, né? Dinheiro, né? Como se a área de investimentos também fosse muito fácil. Todas as áreas, né, estão sofrendo isso. Isso. Então, e ele diz, não, para forjar mesmo, ele fala de forja, né? Para forjar um programador leva 10 anos. Entre ele fazer faculdade, ele trabalhar, ele fazer cursos de especialização, ele vai se sentir sim, robusto mesmo com esse tempo. Então eu falo, você tem que escolher uma boa faculdade. Se você sentir que ela não está te dando, não está agregando valor, faça uma análise crítica. Será que ela não está agregando ou eu que não estou me dedicando? Mas se não estiver agregando, procure uma que agregue. Né? E eu posso falar que aqui na FATEC a gente é muito interessado em agregar valor. Professor, bom, primeiro vou agradecer muito, né, pela sua presença aqui, explicando e contando isso tudo para a gente. Eu vou deixar você encerrar, falar o que você quiser aqui sobre o curso e depois eu volto aqui para encerrar e dar mais algumas dicas aí sobre o vestibular. Tá. Queria agradecer, é muito bacana falar sobre computação, ADS, eu respiro, então eu gosto muito disso. E chamar todos aqueles que tenham interesse, vai lá, pode conhecer a FATEC, entrar em contato, a gente está lá, a gente pode recebê-los e a gente pode responder também as mensagens. A gente tem o perfil do curso de ADS, ADS FATEC Ribeirão Preto, lá no Instagram. Pode entrar em contato, sou eu que vejo essas mensagens e consigo responder. E a gente está aí para o que der e vier e quer bastante aluno. Bom, e isso é importante que o professor falou, né? O processo seletivo da FATEC para os cursos de ADS, o curso de gestão de negócios e inovação, para o curso de gestão de recursos humanos e de sistemas biomédicos, ele está aberto até início de julho, né? Que é o processo, a inscrição de junho, isso. Que é a inscrição. Mas eu queria fazer um convite que eu fiz também aqui quando eu estava entrevistando a professora Otávia. Venha conhecer a FATEC. Venha conhecer a FATEC Ribeirão Preto. Estamos ali na Pio 12, né? Na Vila Virgínia. 1255. Avenida Pio 12, 1255, na Vila Virgínia. Venha conhecer a estrutura, venha conhecer os FATEC é uma instituição de ensino público, uma instituição de ensino superior, com uma história
de décadas, né, e com um padrão de qualidade muito alto. Então, não deixe de aproveitar essa oportunidade de ser um dos nossos alunos e construir uma carreira, assim como o professor falou aqui pra gente. Muito obrigado, professor, e até o nosso próximo encontro.